como definir o Evandro Capivara, nossa, cara, isso é muito difícil. É difícil você fazer o Evandro caber numa definição, entendeu? Porque qualquer definição que você for dar sobre ele, você vai acabar diminuindo a extensão dele, entendeu? Porque o cara, putz, se tivesse que... Eu acho que acima de tudo, em todas as manifestações dele, onde ele estava, tinha um traço que talvez isso possa ser assim, servir como um resumo da ópera. Ele é um libertário, né, cara? Assim, todas as manifestações dele, as falas, as atitudes, as produções, sempre tinha uma coisa, uma vocação libertária muito grande, assim, né? Tanto é que ele, com a formação toda que ele teve, ele jogou tudo pro alto, né? E se dedicou se atirou num escuro desconhecido total, com uma coragem assim impressionante, né? E eu lembro que assim, quando eu era bem moleque, ele pra mim, ele era a minha referência, justamente por isso, por ser essa figura contestadora, essa figura que era um paradigma possível, outro, que fugia de tudo que a gente conhecia, de tudo que já era rotulado, e você fica meio adolescente, né? Aquela necessidade de buscar uma forma de contestar. E o cara trazia tudo isso, ao mesmo tempo que era uma negação de tudo, mas tinha uma proposta. Era uma forma afirmativa de dizer não, né? Isso que eu acho que era a coisa mais incrível dele, assim. E eu lembro que ele foi pra mim durante muito tempo assim, o guru, sabe? Embora a gente sabe que, putz, ele odiava essa posição de ditar regras, né? Sempre foi avesso, todo mundo que conhece ele sabe disso, um cara que sempre negou essa coisa de dizer você deveria fazer isso, você deveria, um cara totalmente avesso a esse tipo de coisa. Uma figura engraçada, né? Porque depois você começa a olhar para a história e ver assim, quem tá por trás disso é ele, né? Você fala, mas gente, Capivara, tá? O negócio de 78, aquela greve histórica que teve, né? Você vai falar para as pessoas hoje que o Evandro, o que ele fez, aquela de estar sendo uma retomada, as pessoas meio que não acreditam, as pessoas... Ele é tão marginal, assim, que passado, quando você está vivendo ali na efervescência da coisa, só se fala do Evandro Capivara, todo mundo sabe. Agora o tempo passa, a coisa vai... As figuras centrais vão ficando mais ditas, mais reconhecidas, e essas figuras que são quase eminências pardas vão sumindo, e com o tempo as pessoas, se perigar, nem conhecem, entendeu? Se perigar, a pessoa não sabe. Você pergunta pro cara, você conhece o Evandro Capivara? O cara não sei quem é. Eu não duvido que no nosso tempo seria impossível alguém falar isso, mas cara, eu acho que ele ficou tão à margem por opção, não por incompetência, por opção dele, pela natureza dele, que eu acho que se bobear tem gente que não conhece ele, que vai falar assim, não, Evandro Capivara, não sei, deve ser, sei lá, enfim. Aí eu já até me sinto um cara meio mais velho, porque pra mim isso é impensável, né? E eu lembro quando tava tendo a onda da Tropicália, aquela coisa toda e tal, e ele estava muito presente. Hoje em dia você fala de Tropicália, ninguém fala de Evandro Capivara. Fala de Tom Zé, fala de Rita Lee, fala de Caetano, fala de Cassiano Ricardo, Geraldo Vandré. Eu acho que eu nunca vi falarem mais dele, entendeu? E é inegável a contribuição. Agora, o que eu acho que aconteceu aí, foi uma das coisas que mais me ligou nele quando eu era adolescente, que era meio uma rebeldia, assim, de que ele cindiu ali com o Caetano e com o Gil, naquela história de trazer a guitarra, da coisa da brasilidade, em confronto com a americanização, com o tema atual até hoje e tal. A importância do Evandro Capivara na música brasileira. Na década de 60, ele fez muitas parcerias com o João Bosco, por exemplo. Muita gente não sabe disso. E quando o João Bosco começou a parceria com o Almir Blanc, antes foi o Capivara que incentivou, que deu todo o aparato para ele começar a desenvolver uma música mais nacionalista. Principalmente quando começou a influência das guitarras elétricas, que deu aquele problema com o Paulinho da Viola, de não querer eles deixarem que eles entrassem no Festival do Samba. Ele foi um dos que encabeçou o movimento para que houvesse uma pacificação nesse conflito. Pouca gente sabe isso.
E foi justamente no final da década de 60 que ele começou a se interessar por cinema, que ele viu que a limitação da música por si, principalmente depois do AI-5, as rádios começaram a ser muito censuradas, então você precisava ter um meio de acesso à população, ao povo, que fosse um pouco marginal. Do ponto de vista historiográfico, é complicado. É complicado, e eu diria assim por dois motivos principais, eu acho. Primeiro, nos anos 70, quando ele começa primeiro com os pseudônimos, e já em meados dos anos 70 ele começa a usar o próprio nome, Evandro Capivara, como pseudônimo. Então isso complica bastante a questão da gente formular uma identidade histórica dele, né? O primeiro contato que a minha geração tomou com o Evandro foi no congresso da em Ibiúna. Mas só que nessa época ele já era, para nós, ele já era um mito, né? Porque ele vinha desde aquelas manifestações do Bonde Camarão, contra o aumento da tarifa do Bonde Camarão, e eu não sei se vocês dessa geração têm conhecimento, né? Mas era um movimento, na verdade, de desobediência civil, que na época até foi comparado, talvez exageradamente, lá com o movimento do Gandhi na Índia, mas em que as pessoas subiam no Bonde Camarão e evitavam o cobrador o tempo inteiro, todas as pessoas, de maneira que ninguém pagava a tarifa. Isso foi o que desencadeou o fim do Bonde Camarão, inclusive os bondes passaram a ser fechados. Então ele já vinha para o Congresso da UNE com essa história para nós, já com esse mito. Ah, meu jovem, claro que eu conheci o Evandro Capivara. Eu conheci e tenho muita saudade do Evandro Capivara. Ele era uma pessoa muito especial. Todos gostavam dele. As meninas especialmente ficavam loucas por ele. Porque ele nunca foi fiel para ninguém. Mas ele fazia com que cada uma de nós se sentisse como se fosse única. E ele se chegava a todos, ele sabia falar com todo mundo. Acho que ele era genial. E ele era um intelectual. Mas ele sabia baixar para falar com uma pessoa simples. Sempre numa tentativa de melhorar a instrução, o conhecimento dessas pessoas. A gente se conhecia desde molequinho, né? E a gente não estudava na mesma escola, mas todo dia, depois que a gente vinha da escola, todo mundo se encontrava. E jogava bola na rua, taco, tal. Desde moleque eu conheço ele. E a gente viveu um ao lado do outro até a idade adulta, tal. Então ele sempre foi um cara meio imprevisível. Ele fazia as coisas e realmente as coisas que ele fazia eram de chamar atenção. E esse caso, por exemplo, desse negócio de tirar racha, de roubar o carro do pai dele, ele era especialista nisso. Uma vez nós roubamos o carro ele roubou o carro do pai dele tinha um Chevrolet Fleetwood, que tinha um ciúme do carro, ele esperou o pai dormir, a garagem dele era meio inclinada, nós íamos empurrando o carro sem fazer barulho nenhum, sem ligar motor, sem nada, tiramos ali na rua, empurramos o carro um quarteirão, aí nós ligamos o carro e fomos para Santos. Aí nós tomamos umas e outras lá, e numa hora assim o carro escorregou meio na areia assim, e bateu na guia, entortou a roda, nós ficamos desesperados, porque o pai do cara ia matar a gente, né? E nós demoramos mais ou menos umas 6 horas para vir de Santos daqui, porque as rodas estavam todas tortas. Quando chegou aqui, o pneu comido. No dia seguinte, o pai do Evandro foi na minha casa, me acordou, porque eu estava dormindo, porque não tínhamos dormido a noite inteira. Me acordou, que vocês fizeram com o meu carro? Porque o Evandro se mandou, né? Se mandou porque ele sabe que ele ia apanhar do pai. Aí depois nós fomos crescendo, naquela época a gente bebia muito, né? Nas festinhas, tomava Cuba Libre. Então, inclusive o Cuba Libre que a gente preparava uma porção de rum desse tamanho, botava o resto de Coca-Cola para as meninas, a gente punha assim de rum e
um palmo de aliás, um palmo de rum e 2 dedos de Coca-Cola, para elas ficarem meio chapadas, né? Então era um negócio meio assim. Ele foi crescendo, aí ele começou a resolver, quando ele resolveu ser cineasta, ele é um cara que tinha umas ideias boas, mas ao mesmo tempo era meio louco. Ele era contra a televisão. Uma vez eu estava na minha casa, estava assistindo não sei o que lá, um programa lá, que ele não gostou, ele brigou comigo, pegou a televisão e jogou pela janela. O cara era realmente meio... Ele tinha umas ideias boas, era um artista, era um cara cheio de ideias, né? Em primeiro lugar, para ser um bom cineasta, o cara tem que ter um horizonte assim maior do que 180 graus. Ele tem que enxergar as coisas até atrás, na nuca. Ele tem que ter um olho na nuca. E o Evandro tem. Quer dizer, esse é o lado bom. O lado ruim é esse daí. Ele era um cara, por exemplo, que a gente estava na rua, ele estava de carro, depois de adulto, ele não vinha, buzinava e cumprimentava a gente. Ele vinha com o carro atrás e pum, 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 batia com o para-choque atrás. Era um... Então, vê como que o cara era. Não, eu acho que assim, é muito difícil de você separar a personagem histórica ali, de carne e osso, da personagem que ele virou, né? Que ele se transformou. Que... Tem muita falação sobre quem ele é, né? Porque tem muito uma discussão que eu acho muito pertinente no caso do Capivara, que é assim, se o artista vale o homem, entendeu? Sabe, você tem um cara que é um cara deplorável do ponto de vista humano, dos relacionamentos, mas é um artista genial e tal. Aí você fala assim, pô, mas será que a obra redime a pessoa? Eu particularmente acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que a obra não redime ninguém, não. Eu acho que eu acho que até um pensamento meio do Evandro mesmo, assim, que não, cara, que é o ser humano, entendeu? E ele realmente era uma figura difícil. Eu não tive o prazer enfim, de conhecê-lo pessoalmente e tal, mas o que se fala dele é que era um cara difícil. Capivara. Capi, quantas saudades. Eu tenho, assim, muitas memórias da minha infância, porque meu pai trabalhava no ABC naquela época da greve de 78, e ele foi a primeira pessoa que me falou de Capi. E desde então eu cresci querendo fazer cinema com Capi. Hoje vocês estão aqui para fazer essa grande homenagem. Eu fico até como se eu estivesse filmando com eles, entende? Nossa, gente. Um beijo, Capi. Foi, a história... então. Que eu falei pra você de que ele era um marqueteiro, entendeu? Se ele ouvir isso, ele vai me matar, mas... o cara era, entendeu? Porque quando o disco dele, que nem tinha nome e tal, que foi lançado e começaram a falar que era caro, o cara teve uma sacada, sei lá, não lembro quais que eram os valores, mas sei lá, vamos supor, se era 30, ele falou, então põe R$29,99. E cara, funcionou, porque o nome 30, e você fala 29, já te remete para uma outra coisa, está na casa dos 20, não dos 30, mas o valor é o mesmo, ninguém devolve um centavo de troco, né? E depois disso, tudo quanto a liquidação começou a usar. Né, 199, foi ele que criou num jeito debochado de responder ao público que estava dizendo que o disco dele era caro. Falou, é caro, tá bom, se é caro, tá R$29,99. O cara do Capivara, né?